Almeidão, com as atrações da Tiguel. Desejo de menina. Por que você me abandonou? Valquíria Santos. Iemara. Pontos de vendas. Loja Ferreto na Avenida Esperança em Manaíra. E Mago do iPhone no centro de Bahia. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio no estacionamento do Estádio Almeidão. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, 12 horas mais 2 minutos. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023. O F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção! Polícia Federal cumpre mandados de prisão na Paraíba e em mais 4 estados contra um grupo suspeito de tráfico de drogas e armas. As atividades criminosas estavam centradas em Campina Grande. Houve prisões também nas cidades de João Pessoa e Buqueirão, no interior do estado. Operação investiga na Paraíba fraudadores do concurso para a Polícia Penal do Distrito Federal. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de João Pessoa, Patos e Campina Grande. Vereador da base do prefeito Cícero Lucena entra na justiça para suspender aumento da tarifa de ônibus. O parlamentar Júnior Leandro, do PDT, protocolou ação contra o acréscimo de 30 centavos no preço da passagem dos coletivos da capital. A Agência Nacional do Petróleo aponta a Paraíba como estado que tem a menor média de preço da gasolina no Brasil. A pesquisa também mostrou que aqui a média de preço do etanol é a 4ª mais baixa do país. O levantamento foi feito entre os dias 26 de fevereiro e 4 deste mês. Polícia Federal apura se o Palácio do Planalto registrou as joias apreendidas pela Receita no acervo pessoal de Jair Bolsonaro. O registro teria ocorrido no dia 29 de dezembro, mesmo dia em que também foram lançados os 5 itens da caixa que passou escondida pela alfândega de Guarulhos. Receita Federal libera o download do Programa para a Declaração do Imposto de Renda 2023.
O prazo para apresentar a declaração começa só no dia 15 de março. A antecipação do programa é para evitar congestionamento. Ministério da Educação dá o primeiro passo para rever novo ensino médio criado no governo Temer. A reforma foi aprovada no ano de 2017 e as primeiras alterações foram implementadas em 2022, já sob críticas de especialistas em educação. E não sai de casa sem saber que ninguém acertou a Mega Sena. O prêmio acumula em 9 milhões. 9 os números serão sorteados no próximo sábado, dia 11. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem Fábio Augusto e Tiago Moraes. Produção Juliana Carneiro. Edição Cosnes Lira. E sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:08. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Nada disso. Quem demora, se esconde e foge é Petrônio Torres no dia que o Flamengo leva uma cipuada. Preste atenção. Toda vez que o Flamengo perde, o Petrônio Torres dá um jeito de não chegar na hora do programa. E muitas vezes nem vem, Luciano Coxinha. Nem vem. Pipoqueiro, arregão o Petrônio Torres. Porque não tem coragem de defender a porcaria do time dele. Eita, time ruim esse Flamengo, Luciano Coxinha. Meu Deus do céu, o time só faz perder, rapaz. Eita, time pra perder esse Flamengo, meu amigo. Time e o Petrônio Torres, Coxa, a gente tem um grupo de poucas pessoas, torcedores do Flamengo. Terminou o primeiro tempo, o Flamengo ganhando 1-0. Meu amigo, o Flamengo tá jogando igual o tempo de Jorge Jesus. Que time pra jogar bola. Eita, Pepa Torres, esse teu Flamengo é ruim demais, rapaz. Sei o que fazer mais não, Coxinha. Não sei o que fazer mais com esse time do Flamengo. Aliás, chegou uma explicação aqui pro F5. Chegou uma explicação porque o Flamengo do Vitor Pereira, do português Vitor Pereira, só faz perder. Sobretudo nas decisões. Preste atenção. Perdeu tudo que disputou, meu amigo, até ontem. A Taça Guanabara. Ontem não, anteontem. Poderia ser campeão da Taça Guanabara no jogo contra o Vasco. Perdeu. Ontem uma nova chance. Perdeu de novo. E chegou aqui para o F5 uma explicação do próprio, né? Do VP, do Vitor Pereira, porque o Flamengo perde tanto em decisões. Solta aí, Luciano Coxinha, as explicações do técnico do Flamengo. Vitor Pereira, você já disputou 3 títulos e perdeu os 3. O que você tem a dizer? Que estamos no caminho certo, meu amigo. Pois pense bem, se o Dorival ganhou 2 títulos e foi demitido, então não podemos arriscar ganhar nada, horas. Pois no Flamengo quem ganha títulos já é demitido, logo temos que usar a inteligência e continuar perdendo e garantir o trampo. Explicar de geral porque o Flamengo perde sob o comando de Vitor Pereira, sobretudo na final.
perdeu a Supercopa pro Palmeiras, perdeu não se classificou no Mundial, não vou dizer nem que perdeu, né? Porque não chegou nem para a final. Depois perde para o Suco Del Valle. E agora, meu amigo, na Taça Guanabara, quando todo mundo dizia que o Flamengo estava deitando e enrolando, porque não tinha adversário no Rio de Janeiro, eis que o Flamengo perde primeiro para o Vasco, quando poderia ter sido campeão de forma antecipada. E ontem perdeu para o Fluminense 2-1. Agora, torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro também não sai tirando onda não, viu? Porque depois de muito tempo o Botafogo fica de fora das semifinais do Campeonato Carioca. Botafogo perdeu ontem, classificados para as semifinais, Fluminense, Vasco, Flamengo e Volta Redonda. Então, a turma do Botafogo, como Edmilson Pereira, aqui da Rádio Pop, que adora tirar onda com o Flamengo, também não tem muito o que comemorar não, porque o Botafogo do Rio de Janeiro está fora das semifinais do Campeonato Carioca. E é isso mesmo, Coxinha, já tá tirando onda, né? Flamenguista, eu sei que vocês estão tudo online. Apareçam, Flamenguista. Estão tudo online. Estão tudo... Aparece não, tá tirado pelo próprio Petrônio Torres, não é, Luciano Coxinha? Petrônio Torres, bastou o Flamengo perder e inventa uma história, né? A de hoje é que ele foi fazer uma consulta médica. Uma consulta médica. Sei não, viu, meu Deus. 12 horas e 13 minutos da Paraíba, tá difícil torcer. Aliás, eu disse ontem, né? Disse ontem no grupo que a gente tem, que eu disse, ó... Enquanto o Flamengo não demitir uns 5 ou 6, enquanto esse treinador estiver por aí, tô fora. Não torço pelo Flamengo. E o Campinense da Paraíba, meu Deus do céu. Segue o seu calvário na Copa do Nordeste. Ontem empatou com o Sampaio Corrêa em 1-1. Não tem mais nenhuma chance matemática de classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Tá feia a situação dos times da Paraíba, rapaz. Botafogo é eliminado da Copa do Brasil. Campinense é eliminado da Copa do Brasil. Tá fora da Copa do Nordeste. Campeonato Paraibano, neste domingo, uma rodada extremamente importante. 6 clubes disputando 3 vagas para a fase final. Apenas o Souza classificado. A situação do Campinense é pior do que a do Botafogo e a do 13. O Campinense precisa de um milagre para se classificar à fase final do Campeonato Paraibano. Souza já classificado. Na disputa, São Paulo Cristal, Nacional de Patos, 13, Campinense, Botafogo e CSP. Meu Altinho tá fora, inclusive já foi rebaixado. 2024 disputa segundona. E a situação... Pelo menos dos 3 que se acham ou que se dizem grandes da Paraíba, 13 Campinense e Botafogo, o 13 tem uma situação mais fácil, né? O 13 praticamente está com a sua vaga assegurada à fase final do Campeonato Paraibano, mas a situação de Botafogo e Campinense, nada fácil, nada fácil. Botafogo que vai enfrentar o Nacional de Patos no estádio José Cavalcante em Patos, na Morada do Sol. Jogo marcado por muita rivalidade. A cidade de Patos está em clima total desse jogo, que é considerado extremamente decisivo. Botafogo precisa vencer do Nacional. O Nacional joga inclusive pelo empate para poder permanecer na fase final do Campeonato Paraibano, para seguir na fase final do Campeonato Paraibano. Fora do gramado, muitas polêmicas geradas, né? Inclusive aquele apresentador que foi candidato a deputado federal aqui, candidato a alguns cargos na Paraíba, o Emerson Mofi, inventou de atiçar a torcida do Nacional de Patos, querendo apostar 500 mil reais pela classificação do Botafogo. Houve uma reação generalizada na cidade de Patos. E depois o Mofi bateu o pino, né? Ele que disse o seguinte lá, gravou vídeos nas redes sociais, dizendo para o povo de Patos juntar as moedas para apostar 500 mil reais com ele. E depois apareceu o empresário, apareceu um monte de gente. Mofi pinou, inclusive já virou persona não grata na cidade de Patos. Há inclusive propositura de vereadores da cidade de Patos para
evitar, para proibir a entrada de Emerson Bonfim no jogo deste domingo lá na cidade de Patos. Eu tenho certeza que o Bonfim não tem coragem de ir para lá, porque Bonfim é mole, só tem bocão, o boca de caçapa. Não é isso, meu querido Luciano Coxinha? Mas a situação é essa. Complicada a situação do Campinense no Campeonato Paraibano, a situação do Botafogo não é tão fácil. Vamos dizer assim, a mais leve é a situação do 13, mas eu repito, 6 clubes disputando 3 vagas para a fase final do Campeonato Paraibano. Só para você ter uma ideia, Coxa, atualmente o Souza lidera com 17 pontos, já está classificado para a fase final. Em seguida aparece o Nacional com 14, São Paulo Cristal com 14, 13 com 12 e Botafogo também com 12. O problema é que o Botafogo vai enfrentar o Nacional em Patos. O 13 vai enfrentar a Queimadense em casa. Ou seja, a situação do 13 é muito confortável, eu repito, o Nacional de Patos empatando com o Botafogo, se garante na fase final do Campeonato Paraibano. Abraçar aqui meu amigo Adriano, lá da Suplan, do Colinas do Sul. Obrigado, meu querido Adriano. Albemar Santos, também já na escuta do nosso programa, dizendo: Fabão, anota aí, classificados: Souza, Nacional, São Paulo Cristal e 13. Pode cravar. Tá por aí, viu? Não tô botando fé no Botafogo nem do Campinense não, meu amigo Albemar Santos. Abraço pra você. Professor Humberto Júnior mandou pra mim: Fabão, utilidade pública, lê isso aí, por favor. Uma matéria da revista Exame, varíola dos macacos. Ministério da Saúde vai começar a vacinar dia 13. Ah, sim. A vacina da varíola dos macacos, né, meu querido professor Humberto Júnior? A partir do dia 13, segunda-feira, o Ministério da Saúde vai iniciar a imunização contra a varíola, o vírus da varíola dos macacos. Tô vendo aqui, dia 13, conforme informou a Secretaria de Vigilância e Saúde. A gente vai ler durante o programa aqui, professor Humberto Júnior. Falando de saúde, Luciano Coxinha, o prefeito Cícero Lucena hoje entregou equipamentos no Hospital do Valentina Figueiredo. O prefeito Cícero Lucena esteve lá no Hospital do Valentina para entregar equipamentos. O prefeito entregou, Luciano Coxinha, 73 novos itens para o Hospital Municipal do Valentina Figueiredo. A gente vai mostrar imagens já e tem também sonoras do prefeito Cícero e da secretária executiva Janine. Foram entregues 30 camas, 20 aferidores de pressão arterial, 15 reanimadores manuais, 5 oxímetros de pulso e 3 aspiradores cirúrgicos. Antes, o Hospital do Valentina já havia recebido equipamentos, como também o Ortotrauma de Mangabeira, o Instituto Candavagas e o Hospital de Saúde. Vamos escutar o prefeito Cícero Luciano Coxinha nessa solenidade que aconteceu hoje pela manhã, lá no Hospital Municipal do Valentina Figueiredo, aqui na capital paraibana. Vamos escutar o prefeito Cícero, Luciano. Quando você tem planejamento e tem ação junta naquilo que você gosta de fazer, que é fazer o bem. Aqui nas unidades hospitalares, essa é a 4ª, vamos entregar no Protovida também, completando, como estamos entregando nas UPAs, e estamos avançando em projetos para cada vez mais a gente ter a saúde que o povo precisa, com eficiência, com competência, mas humanizada. Nós queremos que as pessoas atendam com a sua capacidade profissional, com a sua formação, mas também bote o coração no atendimento para melhorar cada vez mais a condição de assistência da saúde do nosso município, que é um item tão importante na vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam. Então só tenho que agradecer a Deus por estar vivo e pela oportunidade de estar cuidando e me alimentando da felicidade do próximo. Luciano, quem também falou neste evento foi a secretária executiva de saúde, Janine Lucena. Vamos ouvir a secretária, Coxa. Verdade, estava totalmente defasada a nossa rede hospitalar
né, em questão de equipamentos de camas cirúrgicas, suporte de soro, estetoscópio, toda essa gama, né, de materiais hospitalares. E a última compra real nesse quantitativo que conseguiu montar os serviços foi na última gestão do prefeito Cícero. Então é algo que vem algumas gestões e alguns anos se deteriorando, se perdendo, e em muitos locais não existia muito desses itens mais. Então, assim, nós fizemos uma grande compra, né, uma grande aquisição para todos esses serviços hospitalares, UPAs e ainda para atenção básica, para poder reestruturar e dar qualidade tanto para as pessoas que trabalham, né, poder ofertar a saúde realmente que a gente tanto sonha para a cidade. Obrigado. Tchau. Muito bem. Agora, Coxa, enquanto a gente tava rodando aí, me mandaram aqui, a verdade que me mandou foi Albemar Santos. Pega aí, Coxinha, vê se tu consegue aí detectar o vereador Marmute Cavalcante. Coloca aí. Nessa primeira foto aí já tá, viu, Coxinha? Nessa primeira já dá pra ver o vereador Marmute Cavalcante. Você baixou as fotos, já estão baixadas aí. Foi a primeira aparição pública do vereador Marmute Cavalcante, ele que tem base eleitoral no Valentina Figueiredo, a primeira aparição pública de Marmute Cavalcante ao lado do prefeito Cícero Lucena, depois daquela adesão, daquele anúncio feito domingo passado pelos republicanos, do apoio do partido ao projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena, eleição que só vai acontecer em 2024. E o vereador Marmute Cavalcante, que integrava a base de oposição a Cícero, junto com o vereador do PT. Rapaz, deu um branco agora no nome do vereador. Marcos... Deu um branco no nome do vereador. Marcos Henrique. Rapaz, a idade tá chegando, o cara vai... Marmute, que integrava a bancada de oposição ao lado do vereador Marcos Henrique, domingo passado estava lá no evento, na sede do Republicanos, ao lado de Hugo Mota, ao lado de Wilson Santiago, pai, Wilson Santiago, filho, o deputado Michel Henrique, e lá Marmute Cavalcante estava garantindo o apoio do Republicanos à reeleição de Cícero. E hoje, Coxinha está colocando novamente a foto para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Foi a primeira aparição pública do vereador Marmute Cavalcante, que tem base política lá no Valentina, ao lado do prefeito Cícero Lucena. Se por um lado Marmute Cavalcante apareceu neste evento de hoje ao lado do prefeito Cícero Lucena, teve um vereador que integra a base do prefeito, ele que é do PDT, o vereador Júnior Leandro. Ele protocolou ontem, na segunda vara da Fazenda Pública de João Pessoa, uma ação contra o aumento de 30 centavos no preço da passagem de ônibus na capital. Como se sabe, desde domingo, né, a passagem de ônibus em João Pessoa subiu de R$ 4,40 para R$ 4,70. O vereador Júnior Leandro entrou com essa ação, alegando, por exemplo, que aqui na Paraíba o governo do estado desonerou o preço do óleo diesel para o transporte coletivo, o que, segundo o vereador Júnior Leandro, beneficiava a adoção de um reajuste menor ou não reajuste no preço da tarifa de ônibus aqui da capital. Como se sabe, a tarifa foi reajustada após análise do Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa e entrou em vigor desde o último domingo, passando ao valor de R$ 4,70. Se vai surtir efeito na justiça ou não, o fato é que o vereador Júnior Leandro, que é do PDT, da base do prefeito Cícero Lucena, entrou com essa ação na justiça com o objetivo de rever esse reajuste do preço da passagem de ônibus aqui da capital. Falando em preço de passagem e tem a ver com combustível, Luciano Coxinha,
praticamente 30 dias após aquela redução no preço do óleo diesel anunciada pela Petrobras, ainda em meados de fevereiro, começou a surtir efeito agora, pelo menos em bombas de postos de combustíveis aqui de João Pessoa. Naquela data, em meados de fevereiro, a Petrobras anunciava uma redução de 40 centavos e só de ontem para hoje, de uma forma mais ampliada, a gente já começa a perceber que, de fato, a redução dos 40 centavos chegou aos postos de combustíveis. Pelo menos na principal dos bancários, já pode se encontrar o óleo diesel S10 a R$ 4,79. Antes do anúncio da Petrobras, estava em torno de R$ 4,19 e agora a gente percebe que está chegando, quase 30 dias depois, a redução anunciada pela Petrobras. O que encabula o consumidor é que quando há qualquer anúncio de reajuste, como foi o caso recente da volta da oneração dos tributos federais, no outro dia o preço da gasolina, o preço do etanol chegou às bombas. Até quando a gente vai ter que conviver com isso? 12 horas e 27 minutos, Luciano. Vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial, para na volta a gente liberar as primeiras interações aqui no F5. Antes, Coxinha, eu tenho que trazer aquele recado de sempre. Meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, são 12h28, não esqueça. Fale antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram, anota aí, 9641-4664. Eu disse 9641-4664. O Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, coxa, pra espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h28, a gente vai pro intervalo e volta já, coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e material de construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Próximo sábado, 11 de março, feijoada do Caleb. Open Bar Open Food com feijoada e cerveja Império Puro Malte. Não fique de fora. Atrações: Kelly Silva, No dia do seu casamento, Berenguedê, não dá. Caleb. Imagina A partir das 14 horas, no Celebration Altiplano. Vendas online na Simpla. Feijoada do Caleb. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Domus Hall apresenta Aguenta Coração, a noite mais romântica da sua vida, com Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. E nessa loucura de dizer que não te quero. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h33. Muito bem, você já pensou em abastecer o seu carro, a sua moto e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h34. DJ Coxinha, você, sinceramente, você chegou a olhar se você tinha algum dinheiro esquecido no banco? Chegou a olhar se tinha, dá pra revelar se era muito ou pouco, DJ Coxinha? Rapaz, boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas, Juliana Carneiro e a você, ouvinte aqui do F5. Rapaz, eu vi e eu passei uma tarde pensando como iria investir esse dinheiro. Esse dinheiro. Foi. Fiquei... Passou a tarde pensando em como investir o dinheiro. E descobriu como fazer? E minha esposa falou comigo, ela estava comigo no computador, ela viu e disse, filho, e aí, o que é que a gente vai fazer desse dinheiro? E eu disse... Chegou a que conclusão, Coxa? Que conclusão?
que não dava nem pra eu comprar uma pipoca pro menino. É não, coxinha. Você tinha quanto pra receber? R$1,85. R$1,85. Aliás, 84 centavos. R$1,84. Não vale nem a pena ir atrás desse dinheiro, né? Nada, eu vou nada. Uma colega minha ontem disse, Fabão... Agora tem um porém aqui. Sim. Vamos lá que 10 mil pessoas têm lá R$1. E eles deixam de pegar esse Dá R$1. um monte de dinheiro, né? Dá quanto? Dá um monte de dinheiro, né? Dá 10 mil reais. Né? Uma colega minha ontem disse, Fábio, eu fiquei irada, passei um monte, porque tem uma tal de uma fila de espera pra você... Tem, meu amigo, o quê? Né? Passei numa expectativa e tal. Quando eu abri, Fábio, 27 centavos. 27 centavos. Agora, tem gente que teve sorte, viu, Coxa? Foi. Agora é o seguinte, o que me fez gastar um pouco do meu tempo com isso é porque foi espalhado em vários grupos do WhatsApp. Entra agora para você ver quanto você tem. Tal, você vai lá, faz o cadastro, quando você vê, tem 1.700 e parará. Eu digo, meu amigo, tô com isso aí, vai dar para resolver algumas coisinhas aqui. 1.700 e quase R$1.800. Meu irmão, ali era uma fake. Fake news, uma fake news pra galera toda. Todo mundo achando que tinha mais de que R$1.000. Não dá pra entrar, não dá pra entrar nessas vibes aí, nessas vibes de grupo do WhatsApp. Enquanto Coxinha tinha 1,84 e a minha colega Márcia Laureano tinha 27 centavos... Agora deixa eu pontuar que as pessoas que mandaram o link pra mim são tudo gente boa, gente idônea, tal, caíram nisso e mandaram... Fica passando também. Repassando, né? O povo sai compartilhando sem prestar atenção. Enquanto Coxinha tinha 1,84, eu não tinha, eu verifiquei, não tinha nada a receber. Coxa, uma única pessoa sacou R$750 mil. Uma única pessoa sacou R$750 mil pelo sistema de valores a receber do Banco Central. A informação é do próprio BC. O resgate foi feito ontem, Coxa. Parabéns, Juliana. Foi você que foi pegar esse dinheiro Eu todo, tô achando Juliana. que foi ela, porque ela tá muito tava tranquila. achando que era ela. R$750 mil, uma única pessoa. Rapaz, agora... tirou quarta-feira. Agora, e na terça-feira, no dia anterior, uma outra única pessoa já tinha sacado sozinha 328 mil. Rapaz, eu retiro o que eu falei de Juliano. Acho que foi Petrônio. Será? Pepa. Alô, Pepa! Ele disse ontem que ia olhar, né? Pepa Olha, não. De acordo com o balanço parcial divulgado no início da noite de ontem pelo Banco Central, mais de 2.700.000 pessoas, entre pessoas físicas e empresas, já haviam solicitado a transferência de um total de 180 milhões até às 17 horas de ontem. O Banco Central também informou que o maior valor resgatado por pessoa jurídica foi de 252 mil também na quarta-feira. Enfim, meu amigo, 750 mil, meu amigo, só uma pessoa dava para resolver um bocado de coisa, meu Jesus. Leila Oliveira tá dizendo que tem R$32. Tá melhor do que tu, Coxinha. Melhor que eu. Leila Oliveira, 32 dá pra comprar 10 latinhas, viu, Leila? 10 latinhas. Que lata barata. Não, mas tem umas latinhas de cerveja de 2 e pouco. Tem umas de cerveja de 2 e pouco. E presta? Não, tem. Só o suco verde que é acima de 4 e pouco, Coxa. Então você vê uma latinha de R$3. 12,39, Juliana Carneiro. Você tem quanto? Vai precisar de um caixa forte, vai precisar de segurança. Fala, Ju Carneiro! Juliana não quer sambar. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, cheguei. Petrônio Torres está faltando aí. Certamente ele encontrou um dinheiro, tá tapeando, disse que foi para uma consulta, mas é de se desconfiar. No meu caso, não me deram nem esperança de que eu teria alguma coisa, porque eu fui consultar lá, já tem na tela bem grande, não tem dinheiro a receber. Então, não gerou nem expectativa, ainda bem, porque fosse lá esperar não sei quantas horas na fila digital para receber 25 centavos, seria mais frustrante. E aí, minha gente, cheguei aqui já lembrando a vocês que hoje a gente vai ter mais sorteio, viu? Ontem a gente sorteou um par de ingressos e o vencedor foi o nosso ouvinte Humberto Júnior, viu?
E aí, hoje vai ter mais um par de ingressos para o show que vai acontecer no próximo domingo no Teatro Pedra do Rei, no tributo a Pink Floyd. Então, já se prepara, porque no segundo horário do programa a gente vai liberar o telefone 2178-8989. Já deixa salvo aí. E aí você vai responder uma pergunta que a gente vai elaborar daqui a pouquinho e dizer para vocês qual é a pergunta. Quem ligar primeiro e responder certinho vai levar esse par de ingressos para o tributo a Pink Floyd no próximo domingo no Teatro Pedra do Reino, beleza? Olha só, tem gente no Twitter, no YouTube, no Twitter não, temos aqui no YouTube, a galera chegou bem cedo aqui, já temos Francinaldo Leite dando um boa tarde, todo mundo, todos os popianos, inclusive, todo mundo que escuta, boa tarde, Francinaldo, Arthur de Nova Mangabeira também aqui com a gente, Vanessa Carneiro e Ian Vinícius, um cheiro, boa tarde. E o Debrando Souza tá falando lá direto do Bessa. Um cheiro, Debrando. Obrigada. Compartilha aí. Dá aquele like, viu? Tô vendo aí um monte de gente assistindo. Bem pouquinho like. Tem que dar o like, minha gente, compartilhar. E vai nessa setinha que tem do lado. E manda para seus contatos no WhatsApp. Tem a Arilson Pires também. Boa tarde, bancada. Quais serão as desculpas dos bolsonaristas para defender o imbrochável com esses escândalos das joias? Eita, confusão. Não sei. Está sendo investigado, inclusive, aquele primeiro malote que deixaram passar escondido ali pela alfândega. Vamos investigar, eles vão investigar se as joias mais recentes descobertas já tinham sido registradas antecipadamente pelo Palácio do Planalto, antes mesmo de chegar nas mãos deles, viu? Isso que está sendo investigado desde a manhã de hoje pela Polícia Federal, junto com a Receita Federal. O professor Reginaldo Guedes também está aqui com a gente, ele escuta e acompanha a gente no YouTube lá de Picuí. Gustavo Pinheiro de Arruda, boa tarde. Aeronildo Carvalho também, dando um boa tarde, desejando um bom programa. A equipe do F5. A Esmeralda está dizendo, tem urubu hoje, Fábio? Não entendi. Deixa quieto, já tirasse onda demais. Ó, deixa eu aproveitar e fazer uma corrigenda aqui. E chegou Marcos Antônio aqui também, tá ligado lá na UFPB. Valeu, Marco. Deixa eu fazer uma corrigenda. Jairton José lá do Geisel tá dizendo que o preço do diesel do S10 é R$ 5,79. E pelo que eu tô entendendo pela mensagem dele, eu cheguei a falar em R$ 4,79. Na verdade é R$ 5,79. Antes daquela redução da Petrobras, você girava em torno de 6, o mais barato, 6,9, 6,19, na verdade 6,19, por isso que eu disse que agora o preço começou a chegar de fato na bomba. Ju, eu queria já que você contextualizasse para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, o que aconteceu ontem no plenário da Câmara dos Deputados envolvendo o deputado Nicolas Ferreira, o mais votado das eleições 2022 para a Câmara dos Deputados. Eu queria que você contextualizasse, porque o Ministério Público está se pronunciando, tem deputados, tem parlamentares pedindo a cassação do Nicolas Ferreira, que é um deputado jovem, o mais votado de 2022 para a Câmara dos Deputados, é bolsonarista assumido e parece que andou pisando da bola. Juliana Carneiro vai contextualizar já para os nossos ouvintes. Antes, deixa eu soltar uma rodada de ouvintes aqui no F5, Luciano Coxinha, porque tem muita gente mandando mensagem. Primeiro de hoje, Coxinha, alô, boa tarde. Boa tarde, senhores. Rui, concordo com o gênero, número e grau com você. Só que essa daqui, ele mandou novamente hoje mais uma mensagem em relação a ontem, a fala de ontem, né? A fala de ontem. Vamos soltar aqui, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrone Torre, todos da bancada da Rádio Pop, do F5. Fabão, queria saber de vocês aí, Fabão, vocês que é do meio político, o que é que Lula tá fazendo de bom? O que foi que ele fez de bom aí nesses, acho que já 100 dias já ou mais? Queria saber o que foi que ele tá fazendo de bom para a população brasileira. Me diga aí, Fabão, por favor. Porque, meu amigo, tá pior do que tava.
Fala, meu amigo Jefferson. 100 dias não, acho que fazem quantos dias? 60 e alguma coisa? 70 dias? 70 e poucos. Eu posso citar algumas coisas que eu acho muito bacanas. Por exemplo, o reajuste do salário, do pagamento das bolsas dos cientistas brasileiros que estava defasado há mais de 10 anos. A manutenção do valor de R$600 que foi colocado de forma eleitoreira no final do ano passado e teve uma grande articulação política, inclusive, para que isso, e financeira para que isso pudesse se consolidar. Então, os R$600 foi mantido e o acréscimo de R$150 por criança no Bolsa Família. Tem aí, inclusive, medidas anunciadas ontem, que são medidas em favor da equidade de gênero para a mulher. Temos a volta das campanhas de vacinação que foram negadas aí ao longo do governo passado inteiro, assim, um negacionismo científico. Enfim, tem várias. Aí depois a gente pode fazer uma lista melhor. Mas, obviamente, a gente vai ficar aqui cobrando, apontando as falhas, como, por exemplo, a manutenção de um ministro das comunicações que é absolutamente envolvido com situações constrangedoras, para dizer o mínimo, já que a gente não tem comprovações de corrupção efetivas, mas o envolvimento de um ministro nessa situação, por exemplo, é um objeto de crítica nesse programa. E aí a gente vai seguir fazendo elogios e críticas quando se dever. Primeiro, eu acho muito... Faz tão pouco tempo, né? Viu, Jefferson? E, sinceramente, cara, assim... Todo mundo sabe que eu sempre fui um crítico do presidente Bolsonaro. Agora, dizer que tá pior, meu irmão. Só o fato de Lula ter intervido no massacre contra o povo Yanomami, só essa ação, sabe, Jeff? Só essa ação contra o massacre do povo Yanomami, eu acho que só isso já dá para dizer que o presidente Lula tá fazendo um governo melhor do que Bolsonaro. Só a gente partir desse pressuposto. Teve agora o relançamento do programa Bolsa... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, sim. Inclusive ampliando a faixa de quem recebe salários até R$5.000. Até R$5.000, né? Outra coisa, o Bolsa Família começa a pagar os 150 das crianças até 6 anos. Agora, 2 meses e pouco a gente querer cobrar algo, eu acho, sabe, algo não legítimo. Né? Inclusive, eu até brincava dias atrás aqui que geralmente se dava um prazo de 100 dias para um governante que assumia. No caso de Lula, meu irmão, sinceramente, eu acho que é pouco demais. Mas o próprio Jefferson está dizendo, valeu, Juliana, obrigado aí pelas informações. Fabão, o cara não sabe nem contar. Quem tá mandando aqui é Edilson, realmente é Edilson, não tem 100 dias ainda não. Deixa eu colocar mais ouvinte de Ju, tu ia falar o quê? Em relação àquele seu questionamento sobre o que aconteceu ontem na Câmara, né? Uma fala transfóbica do deputado Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado, ele é super jovem. E ele tem feito, assim como muitos da extrema-direita, tem feito ações ao longo de sua trajetória dos últimos anos, o que a gente costuma chamar de cortina de fumaça, que são ações bem absurdas para que todo mundo se choque e passe a falar só sobre isso e acabe deixando de falar de coisas mais emergenciais, de mais graves, como, por exemplo, os escândalos das joias, entre aspas, contrabandeadas, sem declaração fiscal e etc. E aí o que acontece? Ontem, no Dia da Mulher, uma data muito importante, assim, como falei ontem, uma data de luta, não exatamente de celebração, mas uma data que registra aí a luta das mulheres pela equidade, por segurança, simplesmente para se manterem vivas nesse país, um dos que mais mata mulheres. E ele chega na tribuna e coloca uma peruca loira, se faz de engraçado e fala que está se sentindo uma mulher. Quem está acompanhando nossa live no YouTube tá vendo aí o Nicolas Ferreira, e aí ele diz, peruca loira. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Uma fala claramente transfóbica para as mulheres, né? As mulheres trans que nascem num corpo masculino, mas que se identificam, que tem como seu gênero de identificação o gênero feminino. E aí ele faz para ele, uma piada. Ele certamente achou bem engraçado, assim como alguns dos seguidores dele. E isso gerou um grande mal-estar, obviamente, por estar no púlpito, na tribuna, né, de honra da casa. E acabou que ele se fez
ali muito claro, né, diante do que ele pensa das mulheres trans, do valor que ele dá para essa discussão da pauta de gênero, e a gente já percebeu como é que se deu esse discurso. E acabou que ele agora é vítima de um possível pedido de cassação, né? A fala partiu da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Ela diz o seguinte: nós estamos falando de um homem no Dia Internacional das Mulheres que tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. É bem lembrado, porque a transfobia, inclusive, é crime, viu? E ela continua: a transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil, disse a deputada, e encerrou chamando o rapaz de moleque. Olha, só que de fato ele é. Reforçando aí, além da deputada Tabata Amaral, né? A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, os deputados André Figueiredo, do PDT do Ceará, e Túlio Gadelha, do Rede de Pernambuco. E também Érica Hilton, do pessoal de São Paulo. Érica Hilton e também o presidente do PSB, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Toda essa turma já entrou com um pedido de cassação do deputado Nicolas Ferreira. Cá pra nós é muita falta de empatia em pleno 8 de março, num país que mata muita gente por causa da opção sexual. Aí vem um cara e faz algo desse tipo. A própria Procuradoria da Câmara pede que se apure as falas do deputado Nicolas Ferreira. E eu estava procurando aqui que até o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, usou as redes sociais para detonar o Nicolas Ferreira. Em outras palavras, Arthur Lira disse que a casa não é... Ele disse o seguinte, que o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e a todos que se sentiram ofendidas e ofendidos, minha solidariedade, disse o deputado Arthur Lira. É o que dá botar moleque em locais sérios. Mas isso me preocupa, sabe? Porque... É o que dá colocar moleque. Porque esse Nicolas Ferreira é um moleque. É um moleque mimado que se acha a maior autoridade do mundo porque tem um monte de seguidor nas redes sociais. Infelizmente, esse é o caminho que o nosso país caminhava e parece que ainda insiste em caminhar, Ju. Pois é, isso me preocupa porque esse tipo de discurso, esse tipo de graça, esse tipo de piada foi justamente o que elegeu o nosso ex-presidente. Ele fez fama em cima aquele programa que existia na Band, não sei se você lembra, que os repórteres iam na Assembleia. CQC e tal, e aí foi fazendo fama lá em Luciana Gimenez, porque ele era um deputado absolutamente inexpressivo. Agora, pela excentricidade, pelas falas absurdas, por expor os preconceitos que muita gente tem guardado, tinha vergonha de falar abertamente, aí vem uma pessoa que está na mídia falando, né, fazendo graça, muita gente se achou muito tranquilo para expor seus preconceitos, para expor quem é. Eu digo e repito sempre, Bolsonaro se elegeu não apesar de ele ser quem ele é, as pessoas achavam que ele seria o salvador, etc. Eu acredito, sinceramente, que Bolsonaro se elegeu exatamente pelo que ele é, porque as pessoas pensam como ele, porque as pessoas acreditavam naquele discurso, porque ele nunca escondeu. Ele falou que não estupraria uma deputada porque ela não merecia. Ele falou que negros mediam-se em arrobas. Estava claro, minha gente. Estava claro aquilo ali, o tempo todo. Isso é tão... O que você está falando faz tanto sentido, porque tem um monte de gente nas redes sociais apoiando o Nicolas Ferreira, dizendo é isso mesmo, esse cara me representa. Teve gente nas redes sociais dizendo meu presidente em 2026, porque existe uma parcela da população que pensa exatamente desta forma. E infelizmente, meu Deus do céu, estamos em pleno século XXI, ano de 2023, existem pessoas que pensam dessa forma. Ah, Fábio, mas eu não concordo. Cara, eu não preciso, eu tenho que respeitar.
Eu não posso não concordar com o jeito de Juliana ser, com o jeito de Petrônio ser, mas eu preciso respeitar. É assim que se vive numa sociedade civilizada, numa democracia. Não achar que o meu ponto de vista tem que sempre que reinar e tem sempre que imperar. E a Câmara dos Deputados faria um grande favor à nação, se caçasse esse moleque desse deputado Nicolas Ferreira. Repito, moleque, porque o que ele fez ontem, falando em nome da liberdade de expressão, defender crime, gente, não é liberdade de expressão. Transfobia é crime. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é crime. Então, não se pode utilizar a liberdade de expressão, não se pode utilizar as prerrogativas do mandato parlamentar para difundir crime. Foi isso que esse moleque fez ontem. E para arrematar esse assunto, Fábio, eu gostaria de lembrar que desde 2019, transfobia é considerada crime aqui no Brasil. O Brasil é o que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo inteiro, pelo 14º ano consecutivo. Olha isso, minha gente, a expectativa de vida de um transexual aqui no país, sabe quantos anos, Fábio? 35 anos de idade. Menos da metade da média de expectativa geral da população brasileira, que é de 77 anos. A gente estava falando isso e eu vejo um link no Arranca Pedaço da Ucrete, no blog de Ecklinton Monteiro, política, etc. A vereadora Elisa Virgínia aparece num vídeo defendendo Nicolas Ferreira. A vereadora Elisa Virgínia defendeu nesta quinta-feira o discurso feito pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que ontem vestiu uma peruca durante o discurso na tribuna da Câmara dos Deputados e falou que se sentia uma mulher transexual e por isso teria lugar de fala no Dia Internacional das Mulheres. Aspas para a vereadora Elisa Virgínia. Eu não vejo motivo para, de repente, uma pessoa perder um mandato por conta de um discurso onde ele se colocou no lugar da mulher para poder ter o seu lugar de fala. O que acontece, por exemplo, com as mulheres trans se colocam como mulher para no esporte galgarem a outros níveis, disse a vereadora Elisa Virgínia. Vereadora, transfobia é crime, a senhora deveria entender disso. A senhora é parlamentar, Elisa. É crime, Elisa. Desde 2019 é crime. O Brasil é o país, pelo 14º ano consecutivo, que mais mata pessoas transfóbicas no mundo, Elisa. E relativizar isso, repito, esse moleque precisa ser caçado, sim. Precisa ser caçado, porque a gente não pode estar num país onde vale tudo em nome da liberdade de expressão. Porque daqui a pouco vai ter radialista utilizando o microfone aqui para defender, por exemplo, a pedofilia. Rapaz, hoje eu tô com uma bexiga esquecendo as coisas, viu? Vai ter gente defendendo pedofilia. Não, porque eu acho bacana um adulto ter relações sexuais com a criança. Ah, bacana. Isso é crime, cara pálida. Então, meu irmão, quando a gente vê uma vereadora, sabe? Aí, a meu ver, é muito mais para falar dentro da sua bolha, né? Esse povo tem uma tal de bolha agora, todo mundo fala para suas bolhas. Enfim, eu volto a dizer, esse deputado é um moleque, esse Nicolas Ferreira, a atitude dele foi de moleque. E a Câmara dos Deputados faria um grande favor à nação caçando o mandato desse cidadão. 12h59, Coxa. Em relação à história do dinheiro lá esquecido, viu, Coxa? Helder, lá da cidade de Monteiro, mandou a seguinte mensagem pra gente. Fabão, consultei agora meus valores a receber e encontrei incríveis 28 centavos. Tá perdendo pra tu, viu, Helder? Agora, Rafael Jaburu dá uma ideia bacana. Todo mundo que tiver, assim, esse pouco valor, você fez aquela conta, né? 10 mil pessoas com R$1. Os bancos, sei lá, o Banco Central poderia criar uma forma da pessoa ir lá para um formulário e destinar esse dinheiro para um programa social. Um programa social. Se sai juntando 28 de um, 30 centavos de outro, R$1, R$2, R$32, junta lá, libera e faz alguma coisa com essa grana. 12h59, ele demorou, mas chegou. Estava... Bota pra ele aquele vídeo ali. Para ele e para Rui Dantas. A explicação do treinador do Flamengo para esse time perder nas decisões. Já vi.
Esse time... Você já viu, Rui Dantas? Não. Então você vai ver aqui, vai ouvir porque o Flamengo perde tantas decisões. Já foram 3 sob o comando do Vitor Pereira, o treinador português. Solto para Rui e para Petrônio e em seguida eles falam, explicam por que esse time perde tanto. Vitor Pereira, você já disputou 3 títulos e perdeu os 3. O que você tem a dizer? Que estamos no caminho certo, meu amigo. Pois pense bem, se o Dorival ganhou 2 títulos e foi demitido, então não podemos arriscar ganhar nada, horas. Pois no Flamengo quem ganha títulos já é demitido, logo temos que usar a inteligência e continuar perdendo e garantir o trampo. Olha, primeiro tem que dizer o seguinte, nós tivemos 2 Flamengos. Nós tivemos um Flamengo no primeiro tempo, que se não tivesse tido aquele pênalti anulado, talvez tivesse feito massacre em cima do Fluminense. Ganho de goleada, que aí já abriria dois gols de diferença. Ocorre o seguinte, o segundo tempo, o Flamengo, que já estava num desgaste ali no primeiro tempo, em virtude de muita pressão, volta já cansado. Eu acho que o Flamengo tem um problema de condicionamento físico, né? No final do ano ali no Cariocão, os jogadores do Flamengo que são estrelas, né, relaxam, né? E aí para recuperar o condicionamento físico demora dias. E para completar, o Vitor Pereira quando mexeu errado. Então eu acho que tem uma coisa. Agora, esse não é o principal problema do Flamengo. O principal problema do Flamengo é que tem estrela demais, já ganhou título demais. Então, é a jornada da acomodação. É igual a qualquer outra profissão. Você está no rádio há pouco tempo, a energia é outra. Você está há muito tempo, a sua energia muda. E por que o Palmeiras não cansa? Os jogadores do Palmeiras não cansam. Mas veja só, primeiro, não tem estrelas. Palmeiras? Não, como o Flamengo não tem. É um time que quem é a estrela é o técnico. No Flamengo dizem que os jogadores mandam no treinador, os treinadores saem. Esse time do Palmeiras 3 foram convocados para a seleção brasileira. Mas não tem estrelas. Não dá para comparar não, com Arrascaeta, com Gabigol, não dá para comparar. Não. Então eu acho que tem um... Mas você concorda com o Pepa? Foi o primeiro tempo do Flamengo que foi igual ao da época de Jorge Jesus? Não, foi um grande primeiro tempo. Eu não assisti o jogo, eu não vou mentir. Foi um grande primeiro tempo. Eu não assisti. Nesse aspecto eu concordo com o Petrônio. O Flamengo, eu acho inclusive que o árbitro errou ao cancelar o segundo gol. Porque houve uma disputa ali, tanto o jogador do Flamengo como o jogador do Fluminense ali, eles se engalfinharam. O jogador do Flamengo chegou um momento que pegou na camisa do jogador do Fluminense, mas ele estava atrás e não derrubou e tal. Enfim, eu acho que claro que a situação do árbitro, como é um árbitro que não tem muita experiência, ele afrouxou. Mas aquilo ali, sem dúvida alguma, a arbitragem interferiu muito no jogo. E registre-se a garra do jogador do Fluminense. É impressionante como o jogador do Fluminense tem garra quando joga contra o Flamengo. Mas o Flamengo também jogou com muita garra ontem. Tem uma explicação aqui. Esmeraldo Gomes mandou aqui. Solta aqui no meu Bluetooth. Ele disse que passou para a Delta, mas vale repetir aqui. Solta aí, coxa. Tá difícil, verdade. Bom dia a todos aí. Tá difícil, cara, convencer esses torcedores aí de que o time dele tá jogando mal, não tem preparo físico. Eu já comentei isso aqui no jogo contra o Palmeiras. Eu falei para vocês que o Flamengo estava muito abaixo do preparo físico. Os caras passaram 60 dias de férias. Não é brincadeira não, 60 dias de férias. E ainda tá, eu acho que ainda tá na barca ainda. O time do Flamengo ontem, o Gabigol era para ser expulso a 1 minuto de jogo. Ele chutou o cara sem bola e depois deu uma bolada no cara. Era 2 cartões amarelos e expulso na hora. Ele faltou o jogo todinho, passou o jogo todinho apitando o jogo com o juiz, reclamando do juiz. Eu acho que ele saiu por causa disso. O Gerson também é outro que tá desesperado, meu amigo. Era para ter sido expulso também. O time está muito mal psicologicamente, meu amigo. É muita derrota, é muitos títulos perdidos. Está numa situação grave. Tem que juntar os cacos. A verdade é essa. Defenda aí, Pepa, agora. Não,
o Gerson ontem jogou muita bola, pô. Então, Mas eu vi outro jogo. Mas o Era Vitor pra tem ter sido razão. expulso, cara, São ali. 60 dias de férias. 60 dias de férias, Petrônio. O cara não se recupera, não. Eu Mas não conheço foram- um amigo foram meu... 40, Rui, não foram 60 dias de férias, não. O Flamengo entrou de férias antes da Copa começar e voltou no dia 26 de dezembro. Então não foram 60 dias, foram 40 dias. Mas você concorda que o cara tomando uma todo dia? Eu tenho um amigo meu Não, mas jogador que, não toma que uma não todo aguenta beber mais de terça a domingo, tem que feriar na segunda e não é jogador de futebol. O Flamengo ontem, pelo menos no primeiro tempo, lembrou o time de JJ. Agora não aguentou o tranco no segundo tempo. Né? Não teve peças, porque o próprio Vitor explicou. Pedro machucado, o Arrascaeta mal fisicamente, o Everton Ribeiro está mal. Everton Ribeiro ele entrou no segundo tempo, na metade do segundo tempo, dando trote. Parecia que ele estava jogando já há 70 minutos. É impressionante como está fora de forma. Agora você vê a molecada que entrou, o Matheus França, o Igor Lemos, né, o volante, que também saiu machucado. Né, eu vi gente reclamando lá no nosso grupo. Tirou o melhor em campo, tirou porque ele se machucou. Aí entrou o Vidal. O Eric Pulgar tá machucado. Felipe Luiz machucado. Davi Luiz machucado. Agora a zaga do Flamengo, pelo amor de Deus, Léo Pereira foi o melhor da nossa zaga ontem. Quando ele saiu, começou o desastre. Foi. Léo deu tudo no jogo ontem. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar o barco, porque o programa de esporte já acabou. Esse time do Flamengo é fraco. Esse treinador é fraco do Flamengo. Essa diretoria é fraca. Essa diretoria ganhou 2 Libertadores. Ganhou passado. Não é atual campeão, é o atual, pronto. E É atual. fez vergonha no atual. Mundial, fazendo vergonha, contrata ruim, demitiu o técnico que estava É ganhando incrível tudo. como o Santo de Casa não faz milagre, né? Abel Ferreira foi o 4º colocado no Mundial de Clubes. E todo mundo bate palmas pra ele, né? Bom, vamos botar mais 3 ouvintes pra gente ir pro intervalo comercial? Só fazer um registro aqui rapidinho, Fabiano. Só não tem crise no Souza, viu? O Souza é o líder do Campeonato Paraibano. Domingo é a última rodada. Outro que vai entrar em crise é o Botafogo. Se for eliminado, vai passar quase 2 meses sem jogar. Programa de esporte terminou às 12 horas. Aqui é um programa eclético, meu amigo. Só Aqui pra é um dizer, programa eclético. o time do Souza, se colocar para jogar no Maracanã, joga que não tem problema com condicionamento Se botar físico. as camisas do Flamengo no Souza, Acabou. ganha do Fluminense. Ganha, porque o time é preparado com temperatura de 54 graus. Na sombra. Na sombra. Então vai embora. Só fazer um registro aqui, aquilo que a gente dizia ontem, de que Lula é craque na articulação política. O jornal de Globo de hoje está dizendo o seguinte, que petistas veem ação combinada de Gleisi e Lula. Lula diz: Gleisi, companheira, dá lá uma cacetada contra o ministro Juscelino. Aí ela vai lá e dá uma alfinetada publicamente, e aí nos bastidores Lula chama e diz: Juscelino, meu velho, quando for para São Paulo, vá de avião particular, aliás, vá de avião comercial, não vá no jato safado, não. Você quer acabar comigo, companheiro? Ou seja, Lula entende da malandragem da classe política e joga o jogo da classe política. E é assim, a meu ver, que tem que ser. E tem muita gente perguntando. O Rui terminou o programa ontem e não disse onde é que tá as joias enviadas pelo povo da Arábia, viu? Ah, sim, eu sei onde é que elas estão. E Antônio? Elas estão em Orlando. E Antônio Neto, tá onde? Antônio Neto soube que está naquela região de Picuí. Por que Picuí? Trabalhando, é porque ele é daquela região ali. Ele está trabalhando como agricultor disfarçado lá na zona rural de Picuí, sem sinal de Wi-Fi, para não ser detectado. Fabão, Pepa tá doido, o Flamengo tá muito ruim. Reinaldo Chacon que mandou essa mensagem pra você. Mais ouvinte aqui, Coxa. Quer dizer, eu não sei, o cara mandou um vídeo aqui, eu não sei se é presepada. Solta aí, Coxa. Cadê o Flamengo? Era o Flamengo. Mengão ficou só no cheirinho. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa. Mais uma derrota e ficamos assim, de novo no cheirinho.
É só cheirinho, meu amigo. Eita, meu Deus. Aí eu faço como falo, tá na hora de mudar, o programa de esporte já acabou. Tô querendo, foi Anderson Paiva que mandou pra gente aqui. Eu queria saber se tem algum time no planeta, no planeta, não é no Brasil nem nas Américas não, que disputou tanto título em menos de 2 meses. Passado, Pepa, quero saber do presente. Não, foi ontem, presente. Foi ontem o último. Mais ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da F5. Toda vez que há um fato de corrupção sobre o Bolsonaro e a família, eles criam um fato para justamente tirar a atenção do povo, entendeu? E da mídia. Justamente sobre essa questão das joias, entendeu? Aí criou esse fato ontem para encobrir, para a mídia todinha correr em cima dele, como está havendo, entendeu? Alexandre Vasconcelos. Alexandre, pode ser, né? Aí Nicolas, se bem que eu acho que esse caso do Nicolas é molecagem mesmo. Bom, é o que eu acho, sabe? Vamos ver o que, a metralhadora Reinaldo Chacon tá dizendo aqui no meu, viu, coxa? Alô, boa tarde. Fala, metralhadora. Boa tarde, bancada do F5, aqui é Reinaldo Chacon. Rapaz. Esse cabo aí, 1.400.000 imbecis mineiros que colocaram esse apedeuta, esse analfa, para ir num parlatório falar besteira, certo? Faz parte dos ruminantes feito PP. E esse outro aí, outro Fábio aí que deve ser da ala bolsonarista, né? Entendeu? Esses ruminantes que só vieram para acabar com o Brasil, com essas retóricas e outra. É para tirar o foco dos diamantes de Bolsonaro. Boa tarde. Valeu, Reinaldo. Reinaldo tá aí na mesma pisada do Alexandre, né? Acha que essa história de Nicolas foi justamente para tirar o foco das joias do Bolsonaro. Aliás, a imprensa ontem. Que trabalho bacana da imprensa. São 13 e 13. Meu irmão. São 13 e 13. Não, ainda é 12. 13 e 12 ainda. Comigo é 13. São 13 mas 13. eu acho que é bom só traduzir. As pessoas estão perguntando o que significa apedeuta. Chacon usa muito essa palavra. Que Chacon gosta muito, né? É importante traduzir. Traduz aí, Pedro. Traduza, Petrônio. Ignorante, com pouca informação. Bacana. Esse Reinaldo Chacon é uma figura. É um livro ambulante, um dicionário ambulante. Mas eu concordo com o Reinaldo. Eu acho que é uma cortina de fumaça. Isso está batido e está velho. Mas eu acho que. Eu estava escutando rapidamente aqui, estava escutando hoje uma análise na Band News, rapaz. O que Nicolas Ferreira fez, trazendo esse assunto, já vem acontecendo no mundo afora, da extrema-direita. Eles estão querendo, a ideia é jogar as mulheres contra os transfóbicos. Entendi. A ideia é dizer, se você não tiver cuidado, mulher, vão tomar o seu lugar, vocês não é... Um movimento da direita internacional que começa no Reino Unido e na mesma pisada do que Nicolas fez ontem. Estava vendo um historiador, um professor universitário, fazendo uma análise hoje pela manhã na Band News. Coxinha, 2 ouvintes, prometo 2 pra gente pro intervalo. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Eu quero só falar uma questão aí. Não estou defendendo, não. Eu não votei em Lula e também não votei em Bolsonaro. Mas assim, para falar de antemão, o que Lula está fazendo mais do que questão de que o próprio governo, o presidente que estava aí, o outro. Porque o que ele tá fazendo com os índios, aquilo não existe não. Aí um rapaz desse aí, esse doido, que ele não sabe nem onde ele mora, esse Jefferson. Não sabe nem onde ele mora. Liga pra falar um negócio desse. Minha gente, vamos prestar atenção. Deixa o homem trabalhar ainda mais. Tem muito tempo ainda pela frente. É o começo aí. A galera deve se preocupar com a joia do homem. Tá, é por aí, viu? É a dele aqui do Rangel. Fabão. Esse debate de ideias no Brasil está longe de ser um debate civilizado. Infelizmente o país da gente é um país de gente truculenta, um país de gente ignorante. Aí quando eu falo ignorante é nos 2 sentidos, ignorante cognitivamente e ignorante de ser bruto. As pessoas acabam se apegando a narrativas de que o contrário deve ser eliminado, né? Infelizmente o debate de ideias e quem produz ideia
no nosso país é taxado até de forma jocosa de intelectual. Basta ver alguns, como você disse, alguns radialistas que acabam pregando o pessoal acadêmico como intelectual, que não faz nada. Mal sabe ele a dificuldade que é produzir ciência no nosso país. Abraço. Abraço, deixa eu ver quem foi que mandou essa mensagem. Felipe, obrigado Felipe pela mensagem. Boa colocação a de Felipe. Fazer só um registro que o deputado Arthur Lira colocou ontem uma casquinha de banana, mais uma casquinha de banana para o presidente Lula. Ele fez um acordo e deu ao PL, ao Partido Liberal, ao partido do presidente Bolsonaro, a comissão para fiscalizar ações do Palácio do Planalto. Vou falar em PL, aqui na Paraíba, o deputado Caio Roberto, filho do deputado federal Wellington Roberto, rasgou elogios ao governador João Azevedo, dizendo que está desembarcando nos próximos dias aí na bancada de sustentação do governador João Azevedo. Está na base já praticamente. Elogiando, dizendo que João é governador dos 223 municípios, bababá. Está pavimentando sua chegada. Muito bem. 3h16, Coxa, vamos para o intervalo comercial? Eu ia fazer um registro aí. Mérito para o governador João Azevedo, que respeita adversário, não fecha a porta para ninguém. Quando o sujeito não gosta dele, ele não joga um tijolo, uma pedra, não. Ele respeita e tem colhido os frutos desse respeito, que fica a lição para a classe política. Eu não preciso brigar com o Petrônio se ele não votar em mim. Eu acho que é assim que a política evolui e cresce. Eu sonho a gente ter maturidade suficiente para discutir assuntos polêmicos no Brasil com os adversários. É assim que a gente cresce. Por falar também em chegar na base de partidos que eram até então adversários ou faziam oposição, o prefeito Cícero Lucena confirmou que em sua reforma administrativa, que ele fará dentro em breve, terá cara de extrema esquerda. Leia-se PCdoB e o PT de Luciano Cartacho vão fazer parte do novo secretariado, essas duas legendas de Cícero Lucena. Eita, isso é informação nova. 3h13, intervalo comercial, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Próximo sábado, 11 de março, feijoada do Caleb. Open Bar Open Food com feijoada e cerveja Império Puro Malte. Não fique de fora. Atrações: Kelly Silva, No dia do seu casamento, Berenguedê, não dá, Caleb. Imagina A partir das 14 horas, no Celebration Altiplano. Vendas online na Simpla. Feijoada do Caleb. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Domus Hall apresenta Aguenta Coração, a noite mais romântica da sua vida, com Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. E nessa loucura de dizer que não te quero. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1h22. Muito bem, 13 horas e 22 minutos na Paraíba, Ju Carneiro. Olha só, deixa eu falar com você, Rui Dantas, que quer comprar uma picape robusta, tecnológica, confortável e silenciosa. A oportunidade está lá na Carneiro Nissan, viu? Compre a sua Nissan Frontier com preço especial, taxa a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Preste atenção, você vai levar o seu carro usado lá para Carneiro Nissan, vai incluir na negociação comprar a Frontier com preço especial e ainda vai se beneficiar da taxa a partir de 0. Condição assim, meu amigo, a gente sabe que só a Carneiro Nissan faz. É por isso que é a maior revendedora de Frontier do Brasil. Então aproveita, pega o telefone agora mesmo e agenda um test drive na Carneiro Nissan. Anota aí, o WhatsApp é 83998411819. Eu vou repetir. 83998411819. Se quiser ver mais ofertas como essa, vai lá no Instagram da Carneiro Nissan, @Carneiro Nissan. Vai lá, garante o preço e garante a taxa a partir de 0. Negociação especial, viu? 13h23. Fazer um registro aqui, Fabão, por favor. Estou vendo aqui no Globo que com a crise da Americanas e que atinge outras empresas, quem tiver pensando em buscar dinheiro no banco vai encontrar mais dificuldades, porque os bancos estão fechando a chave do cofre, porque realizaram o prejuízo da Americanas e esse prejuízo vai aparecer nos balanços dos bancos ao longo desse ano. Então, juros altos e a crise provocada pela Americanas vai custar mais caro para a gente. Por isso que Lula talvez esteja tão preocupado com a história dos juros altos. Dos juros altos. É preciso fazer alguma coisa para baixar essa taxa de juros, porque está chegando no pequeno, no médio, e aquelas pequenas e médias empresas que já estão com a corda no pescoço porque não tem dinheiro para pagar o Pronamp de Paulo Guedes, essas empresas vão sofrer. E aí se encaixa, Fábio, elas vão demitir. Se elas demitirem, o desemprego vai voltar a subir no país.
Então, fica alerta aí, a situação de crédito no país não está nada boa. Muito bem, 13h24, o nosso ouvinte Gustavo Pinheiro mandou uma mensagem a respeito de um comentário seu ontem, Rui, e ele pede para a gente analisar aqui. Muito bom o ponto de vista de Rui sobre o debate do aumento das passagens de ônibus feito ontem. Porém, nunca vi os donos de empresas de ônibus utilizando esse argumento e nem mesmo vi nenhum deles pedindo para abrir uma nova licitação para novas empresas e abrindo mão do serviço. Se não traz benefício para eles, por que continuar com a operação por anos? É o questionamento de Gustavo Pinheiro acerca do que você comentou ontem, Rui. Gustavo, eu agradeço a sua opinião, mas ela não ajuda, desculpe, ela atrapalha. Nós só vamos enfrentar essa discussão com seriedade se nós tirarmos esse discurso rancoroso que você traz aí, que é nós contra eles. Nós só vamos resolver o problema do transporte urbano quando acabar com esse discurso. Nós temos que sentar com os empresários, porque sem eles as prefeituras não encontrarão a solução. Repito, de cada 100 pessoas que andam nos ônibus de João Pessoa, 48 não pagam. 48 não pagam. Por isso que a tarifa custa R$4. Se os 48 pagassem, a tarifa custava R$2. Então nós temos que discutir isso, é a forma de financiamento de quem não paga ônibus para poder quem paga pagar barato. E aí a planilha fechar e os empresários cumprirem o contrato, que é colocar ônibus novos na cidade. Acontece que a prefeitura, as prefeituras, porque registro não é um problema só de João Pessoa, é um problema nacional. As prefeituras, elas não conseguiram até hoje gestão para resolver esse problema do subsídio dos 48 que não pagam, e ficam na narrativa jogando no colo do empresário. Enquanto isso, o empresário não faz milagre, não consegue colocar ônibus novos, a imprensa entra na onda de bater no empresário para agradar ao político que está de plantão, e nós, coitados, ficamos como os eleitores brasileiros sempre em qualquer área, ferrados, pagamos a conta com serviço ruim. Só vamos evoluir se acabarmos com esse discurso de lenga-lenga, de mimimi, né, de um contra o outro, e fazer a coisa certa. É no ônibus, é no feminicídio, é no Estatuto da Criança e do Adolescente, é no armamento, é na educação, é na saúde, enfim, a gente precisa tratar de menos narrativa e mais gestão. Simples. Você está falando nisso e já estão me mandando mensagem aqui dizendo que amanhã haverá um protesto no Parque Solon do Lucena, o Parque da Lagoa, 15 horas, sobre a questão do aumento do preço da passagem em João Pessoa. Pois eu acho que eu respeito qualquer tipo de protesto, mas não resolve. Não resolve porque simplesmente não existe almoço grátis, a conta não vai fechar. Só resolve no dia, repito, que um ouvinte disse isso ontem e eu concordo com ele. Quando o Ministério Público disser, o Tribunal de Contas disser, olha, vamos sentar aqui empresários, vamos sentar aqui a prefeitura, vamos abrir o sistema, vamos acompanhar essa planilha e vamos distribuir as responsabilidades de cada um. Prefeitura, governo, enfim. Vocês vão pagar as 48 pessoas que andam de graça nos ônibus. Empresário, vocês vão receber agora aqui a tarifa de acordo com o custo da passagem. E vão colocar ônibus novos com ar-condicionados, com as linhas em dia, porque senão serão multados. Simples assim a coisa funcionaria. Mesmo assim, ainda precisaria de uma ajudinha do governo federal, porque sem o governo federal, as prefeituras sozinhas não resolverão esse problema. Por isso que eu digo, é preciso sentar na mesa e pensar com seriedade. Isso é assunto de gestão, não é assunto para blá blá blá. Muito bem, 13h28. Roberto Popó mandou uma mensagem. Boa tarde, Luciano Coxinha. Não sabia que Fabão era um torcedor modinha do Flamengo. Popó, é aquela coisa. Chupa essa manga. É aquela coisa que eu dizia durante o governo Bolsonaro. Eu torço pelo Flamengo. Agora, se o Flamengo tá uma zerda, eu digo. Era o que eu dizia. Eu torcia para o Brasil no governo Bolsonaro, mas o governo tava uma zerda. Eu tinha que dizer, comigo não tem isso não, meu amigo. Eu não sou igual ao Pepa, não, que fica escondendo debaixo do tapete. O Flamengo jogando ruim, ele dizendo que o Flamengo tá bem. Mas o Flamengo não jogou bem ontem no primeiro tempo. Nossa, aí é absurdo, né? 13h29, Fábio Augusto esteve hoje pela manhã na Assembleia. Torcedor modinho, concordo com o ouvinte.
esqueça futebol. Ô, Fábio Augusto... Mas Fábio não provoca o cidadão. Quer que o cidadão fique calado, né? Ele dá uma alfinetada, ele sabe, vai responder... Acabou o futebol. Fazer só uma curiosidade aqui que também. Você fez assim com o João semana passada, não lhe dei a palavra. A palavra está comigo. Você vê como é a coisa pública tratada nesse Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando a imprensa nacional, mas o governo não conseguiu fechar o conselho da Petrobras. Não, eu não vi. Acompanhei, estou acompanhando. Você sabe por que não consegue fechar? Porque os indicados, a ficha não passa no Mobral da ficha corrida. Certo? Aí vocês entendem por quê. E precisa. E precisa. Porque a lei das estatais... As estatais é muito forte, a lei das estatais. A lei das estatais, ela é forte. Então, o que acontece? Já faz... Quantos dias que Lula assumiu? 70 dias. 70 dias. Não conseguiu fechar o conselho da Petrobras. Porque põe lá a Juliana... Juliana responde um processo de... probidade Aí ainda bem que tem a lei para isso, pelo menos, para barrar essa turma, né? Tem. Agora, mas quem indica o que eu quero dizer, sabe o que é? É que essa turma que está em Brasília, Fabão, que a gente endeusa dizendo que é tudo bacana e tal, Bolsonaro também tinha o mesmo problema. Sim. É aquilo que eu venho dizendo, olha, só vai para esses cargos nas estatais, nos ministérios e tal, aquele sujeito que não conseguiu ser médico, não conseguiu ser advogado, não conseguiu ser engenheiro, não conseguiu ser nada na vida. Aí o que o pai fez? Pediu um deputado para arranjar um penduricalho para ele. Então, o problema do Brasil não são os 10% que essa turma põe no bolso, não. O problema do Brasil é que quem comanda essas empresas são analfabetos. Eu repito, se eles fossem gênios, estavam trabalhando com os pais, nas empresas dos pais, nos negócios dos pais. Então, é por isso que a gente precisa discutir o Brasil com mais profundidade, porque faz essa zoada todinha pra gente ter 200 estatais, mas na verdade é para botar os filhos dos sujeitos que não deram, os filhos que não deram para nada na vida nesse país. São pouquíssimos os técnicos que estão em cargos de comando. Os bons que estão na Petrobras, que estão no INSS, que estão nos Correios, então, são aquelas pessoas que ocupam cargos inferiores. Essa turma que está na ponta, via de regra, não tem competência e nem idoneidade para estar lá. Fabão, o benefício dessa nova lei das estatais é justamente despolitizar as nomeações para os cargos. Esse é um ponto positivo, dentre outras características. Tenta priorizar os técnicos. É a avaliação do advogado Dr. Alisson Vitalino. Tem toda a razão. Eu acho que a lei das estatais, Dr. Alisson Vitalino tem toda a razão. O problema é que a classe política não se emenda. Ou não tem quadros bons. Porque, repito, os quadros bons estão, sabe aonde? Nas companhias de energia, nas companhias de varejo, nas telefônicas, no privado. Né? Aí o que sobra? Os filhinhos de papai que não deram para nada e que são aproveitados nesse negócio. Veja o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Olha o nível do sujeito que foi comandar a Caixa Econômica Federal. Se aquele sujeito fosse brilhante, você acha que ele estava ali? Eu soube que ele está dormindo com o Bolsonaro lá na casa dele em Orlando, no chão. E a Caixa Econômica teve que fazer um acordo com o Ministério Público do Trabalho. No chão, num colchonete. A Caixa teve que fazer um acordo milionário com o Ministério Público do Trabalho por causa disso. Olha o nível do sujeito. Então a gente precisa entender que o problema do Brasil, a gente precisa começar a dizer, olha, senhor, eu vou votar no senhor. Agora, senhor, quem é o nível, quem é o time que o senhor vai colocar lá? E se colocar, quem votou e para cima, fulano, nós não queremos esse não. Esse sujeito não tem competência para tal. Por falar em filhinho de papai e boquinha, nesse assunto? Nesse assunto, eu estou aqui no Twitter do ex-presidente da Câmara dos Deputados, que foi derrotado lá no Amazônia, não conseguiu se reeleger deputado federal. Nós conhecemos lá, inclusive, em Brasília. Marcelo Ramos. Ele é um dos cotados para assumir um dos cargos no Conselho da Petrobras. Eu fui olhar aqui o currículo dele, ele é advogado, professor constitucional de direito, escritor, corredor, triatleta, era bolsonarista. Nunca foi.
Era bolsonarista, defendia o governo Bolsonaro, rompeu, ficou com Lula, foi derrotado nas eleições. É um dos nomes do presidente Lula para o Conselho da Petrobras. E por falar em filhinho de papai e Boquinha, o influenciador digital Jair Renan, quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi nomeado ontem no Senado, no gabinete do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, com um salário mensal de R$ 9.500. E não foi no de Flávio, não? Eu pensei que tinha sido no de Flávio. Não, não pode não. Pode não, é? É nepotismo cruzado esse aqui. Esse aí é cruzado. Esse aqui é cruzado, esse que eu tô dizendo. Então tá aí, o Jair Renan, viu, Rui? Dá desconto. Nesse caso aí, nada anormal. Nada anormal. A classe política faz assim, todo mundo faz. E repito, não é isso que vai quebrar o país. O que quebra o país é o senador que o colocou não saber legislar, não ter preparo para apresentar boas leis. Isso é o que prejudica o país. É a qualidade da turma que ocupa cargos que deveriam ser ocupados por gente que sabe o que é gestão. Eu concordo contigo. Não quebra a cara do país. Quebrou a cara só do eleitor que votou em Bolsonaro em 2018, acreditando na nova política. 13h36. É o dinheiro da cerveja do menino. 13h36. A gente tem que ir pro intervalo comercial e tem uma reportagem de Fábio Augusto, ele que acompanhou a sessão. Uma audiência pública hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba, que debateu o piso nacional da enfermagem, e também tem interações aqui no F5. E também foi aprovado hoje a PEC que reduz a idade para que se assuma uma vaga no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no caso de conselheiro. Pavimentando o caminho para Tião Gomes, seu próximo conselheiro do TCE. E só para quem está almoçando aí e gosta de suco de laranja, eu vou dizer que tem uma matéria dizendo hoje que tomar suco de laranja faz mal à saúde. Eu vou explicar por quê. 13h36, o intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Oi pessoal, aqui quem fala é Zelezinho. Aqui GC Quirino, estarei dividindo o palco com o amigo e parceiro Zelezinho. Contando doideira de todo jeito. Juízo. Eu só sei estar no lugar com tutano. É um espetáculo cheio de doidices e vamos embora. Dia 25 de março, às 8h30 da noite, no Intermares Hall. Ingressos pelo Simpla. Informações 2179-0360. Vem-te embora pra tu não ficar doido em casa. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Gino Pet, Pet Shop com mais de 20 anos de história no Geisel e que há 2 anos inaugurou um novo espaço para sua clínica veterinária. Agora está com atendimento clínico 24 horas por dia. Isso mesmo, em casos de emergência com seu pet. Vacinas, cirurgias, internamento. Vem pra Gino Pet, que está localizada no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 51, vizinho ao Bradesco. Siga o Instagram, @GinoPetJP. O Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, é uma referência na saúde ocular da população paraibana, sob a direção e supervisão do renomado médico oftalmologista Dr. Antônio Medeiros, que presta serviços a mais de 40 anos. O Hospital de Olhos dispõe de toda a estrutura necessária
necessária, desde a prevenção ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, na Avenida Coremas, 262 Centro, esquina com a Beira Rio. Agende sua consulta pelo telefone 3241-2000, 3241-2000. Direção técnica Dr. Antônio Medeiros, CRM 1970. Vai pra praia? Passe protetor e não esqueça o cartão. Limonada, picolé ou camarão. Pague na Cipag por aproximação. Na cidade, dinheiro parece em extinção. Troque moedinha que nada. Usar a Cipaguinha pra tudo é a solução. Prefere comprar na internet? Tem problema não. Com o link de pagamento Cipag, você compra e vende sem complicação. Consulte as soluções de pagamento Cipag na sua cooperativa Cicobi. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. No varejo ou no atacado. Você compra na Demelo Moda Íntima. Peças de qualidade com preços incríveis. Faça uma renda extra. Venha conhecer nossas peças. A Demelo Moda Íntima está no centro de João Pessoa, Mangabeira, Sapé e Campina Grande. Mais informações: 998190350. 998190350. No varejo ou atacado, o menor preço é aqui. Siga o Instagram, @Demelo Moda Íntima. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. Citroën C4 Cactus. Explore o mundo ao seu redor com um companheiro de viagem de motor potente e design moderno. Só na Carneiro, você leva o Citroën C4 Cactus com bônus de R$7.000 e emplacamento grátis. É isso mesmo, 7 mil de desconto e carro à pronta entrega com emplacamento grátis. Vem agora para Carneiro Citroën. WhatsApp 981 11 4003. Consulte condições. Citroën. No trânsito, escolha a vida. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1h41 agora. 1h41 na Paraíba, meu amigo, minha amiga, descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, transparente, aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o 98801-3717. Ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h42, repórter Fábio Augusto acompanhou hoje pela manhã a audiência pública que debateu a situação do pagamento do piso nacional de enfermagem na Paraíba. Fábio Augusto, boa tarde, nos conte tudo, não esconda nada do que aconteceu nesta audiência pública na Assembleia, Fábio. Oi, Fábio, muito boa tarde a você, boa tarde a Petrônio, a Juliana, a Rui Dantas, a todos os amigos do F5. Boa tarde a você que acompanha 89.3 a Pop FM por toda a Paraíba. Olha só, nós acabamos de sair de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa da Paraíba para debater sobre o piso nacional da enfermagem, esse pagamento para essa categoria que está nos últimos meses aí vem sendo debatido em todos os locais deste país. Essa propositura dessa audiência foi do deputado Tassiano Diniz, ele que é médico, e ao final da sessão ele conversou e assim avalizou o deputado Tassiano. Audiência pública propositiva. Primeiro, no intuito de ouvir os profissionais de enfermagem do estado da Paraíba,
num requerimento básico, requerimento dos direitos e preceitos constitucionais. Primeiro, quando o governo do estado diz que vai cumprir um piso nacional da enfermagem aprovado pela lei federal, número 14.434 de 2022, e dentro desse piso que garante aos enfermeiros um salário base, um salário piso de R$ 4.750, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% desse valor para os auxiliares e parteiras. O governo diz que está respeitando a Constituição e antecipando os direitos dos profissionais de enfermagem da Paraíba, mas do outro lado, retira direitos constitucionais de uma lei federal e outra lei estadual, que é a produtividade do SUS, a gratificação da produtividade do SUS, num valor de R$ 350 dos enfermeiros e técnicos de enfermagem do estado da Paraíba mensalmente, e o valor do adicional de representação está lá no artigo 78 da Lei 58 de 2003, uma lei complementar estadual, com previsão já no concurso realizado no ano de 2007 pelo estado da Paraíba. E o governo retira dos enfermeiros mensalmente R$ 1.285 e retira dos técnicos de enfermagem R$ 515 mensalmente. Então essa audiência pública é para ouvirmos, debatermos, levarmos ao governador João Azevedo e requerer esses direitos se ele não cumprir, que já descumpriu agora em fevereiro de 2023, levaremos ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas do Estado para que os profissionais de enfermagem do Estado da Paraíba possam ter a garantia da manutenção dos seus direitos constitucionais federal e estadual e assim serem efetivamente reconhecidos nos seus contra-cheques. O que diz aí? Bom, em seguida nós conversamos com o líder do governo, o deputado Chico Mendes, que ele foi o representante do governo do estado nessa audiência pública. E assim se reportou a nossa reportagem o deputado Chico Mendes. No dia, o governo demonstra compromisso com a categoria, com a saúde da Paraíba, quando automaticamente nós não destacamos essa audiência pública. Quando o presidente da Assembleia vem e de imediato já instala a audiência. Tudo muito rápido e urgentíssimo. Isso prova que o governo e o governador João Azevedo nunca fugiu do debate. O governador é o único no Brasil, dos 27 estados da federação, é o único governante que tem coragem de tomar uma medida tão, obviamente, arriscada, porque o tamanho do aumento da folha, o custo anual para o Estado é muito grande e ninguém diz de onde vem esse dinheiro. E até agora o Congresso Nacional, em nenhum momento, nem o governo federal aponta soluções concretas, efetivas, para a solução desse impasse. E, por outro lado, ainda está judicializado. Essa medida 434 de 2023, obviamente, está judicializada lá no Supremo Tribunal Federal. E nenhum ente federativo, nenhum estado e os municípios paraibanos, na sua, obviamente, imensa maioria, estão pagando esse piso ou incorporaram nenhuma medida com relação a essa lei que trata do piso salarial da saúde. Então eu acho que o governador está de parabéns. Ele vai continuar dialogando. Aqui quem dialogou hoje, representado por mim, foi o governador, é o sentimento dele. Nós trouxemos aqui para a Assembleia o sentimento do governo e do governador João Azevedo, e não tenham dúvidas que o governador vai, aos poucos, e conforme aconteça em Brasília, tanto no STF quanto no Congresso Nacional, dizendo de onde o dinheiro aparece para cumprir esse compromisso, o governo vai continuar dialogando com todas as representações de classe, o SINS Saúde, representado aqui por Wanda nesse momento, e todas as demais entidades, para que nós possamos contemplar tão importante área do governo, tão importante categoria que é os servidores da saúde. Bom, tá aí. Esse foi o deputado Chico Mendes, ele que representou o governo nesta audiência pública. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais uma informação direto daqui da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Valeu, Fábio Augusto. Realmente, né? Justiça tem que ser feita, né? Paraíba é o único estado do Brasil que está pagando o piso nacional. Se não a todos os profissionais da enfermagem, mas pelo menos a uma parcela grande, né, Petrônio? O governador se comprometeu a pagar todos, né? Fábio, ainda recebi a informação aqui que quem está tirando uma licença por mais de 4 meses para tratamento de saúde é o deputado Wilson Filho, que foi diagnosticado com um tumor no fêmur. Estou checando aqui a informação, quem assume em sua vaga. Ele está tirando uma licença que abre vaga para que o primeiro suplente do republicano... Já está confirmado que ele vai tirar por mais de 120 dias. É um tratamento acho que é uma contra deputada, um câncer, é uma deputada tumor, que assume. Acho que é uma deputada, não sei o que da pesca. Seria acho que é Silvia da Pesca. Seria João Bosco, mas João Bosco assumiu de forma definitiva no lugar de Márcio Roberto. Acho que é Silvia da De qualquer forma, melhora saúde para o deputado Wilson Filho, né? Deixa eu dar só uma informação aqui. Estou lendo uma reportagem no jornal o Globo que fala sobre a unanimidade que é desde criança que nós somos educados pelos nossos pais a tomar um suquinho de laranja, às vezes no café da manhã, ali depois das refeições e tal. E no mundo dos nutricionistas existem moda, né? Teve uma época que a gente abria a Veja, a capa era comer ovo faz mal à saúde, né? Agora o ovo faz bem à saúde. Tem gente que come 9 ovos por dia, 10 ovos por dia, né? Então a moda da vez é dizer que o suco de laranja faz mal, é melhor comer a fruta do que tomar o suco. Sim. Por quê? Porque consumir a laranja na forma de suco faz com que você ingira de uma só vez 2 ou 3 unidades da fruta. Dessa forma, há uma maior concentração de açúcares, o que acaba afetando os níveis de sangue nossos, tornando-se algo perigoso para principalmente pessoas com diabetes. Exatamente. Dessa maneira, os especialistas estão dizendo que é preciso consumir o suco de laranja com moderação. Ela diz também que quem tem azia frequente deve evitar porque a bebida contém grandes quantidades de ácido cítrico, aumenta a acidez no estômago e pode gerar sintomas de desconforto. Portanto, é aquela velha história. Pode tomar um suquinho de laranja, mas com moderação, não é, Ju? Inclusive, há pesquisas recentes apontando o aumento gradativo dos níveis de frutose em todas as frutas, né? Então, até o consumo de fruta, o consumo de sucos de outras frutas está sobrecarregando os rins e o fígado, porque a produção, essas manipulações que são feitas nas lavouras para melhorar a produtividade está aumentando demais os níveis de frutose e aí acaba sobrecarregando. E o bagaço da laranja é muito, muito bacana para saciar a sua fome. Você chupa a laranja e joga fora, não está errado. Você tem que comer o bagaço, é o bacana da laranja. Porque vai diminuir a absorção de açúcar. Bom para digestão também, né? E bom para digestão também. Ju, aliás, todas as frutas é bom você comer o bagaço. A gente vai sortear já o quê? Daqui a pouco a gente vai sortear o ingresso para o show que vai acontecer no próximo domingo no Teatro Pedra do Reino, tributo a Pink Floyd, é o Atom Pink Floyd, vai acontecer às 18 horas, na verdade, a abertura dos portões, todo mundo se acomoda direitinho no teatro e o show começa às 19 horas. Tem pergunta hoje? Hoje tem pergunta, primeiro que ligar. Eu já posso soltar a pergunta para a galera pesquisar? Anota primeiro. Vai acabar o programa. Primeiro anota o telefone 2178-8989. 2178-8989. A gente vai liberar daqui a pouquinho. E quem responder primeiro a pergunta, diga aí um dos nomes, só qualquer um deles, de um dos integrantes da banda Pink Floyd. Você era fã de quem, Pepa? Eu gosto muito de Roger Waters, que é um baita guitarrista, é um dos vocalistas. Eu também. É sensacional. Fazer só um registro aqui. Final da Libertadores 2023 será no Maracanã. Quem quiser Quero pode ver os torcedores modinha lá, assistindo Flamengo e um adversário na final. Com esse time Flamengo, meu Deus do céu. O ano passado começamos pior. 3h59. Fabão, já que vocês falaram de Boquinha, leia essa informação do Metrópolis, da coluna de Igor Gadelha. Vou ler então aqui, viu?
A manchete da coluna de Igor Gadeira é a seguinte: as regalias de Michele Bolsonaro no PL. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro terá direito a uma série de regalias como presidente nacional do PL Mulher, cargo que deve tomar posse oficialmente no dia 21 de março. Além do salário igual ao de um deputado federal, R$ 39.200, Michele terá direito a secretária particular, segurança, carro com motorista e assessoras de imprensa e de assuntos gerais. Uma das assessoras da esposa de Jair Bolsonaro será a ex-prefeita de Palmas, Tocantins, e ex-deputada federal Nilma Ruiz. Besteira, né? Todo mundo tem direito a isso aqui, né? Né? Você sabe quem é o dono do Metrópolis, né? Sim, isso é. Sim, o que é que tem a ver o dono do Metrópolis? Isso é café pequeno. Porque o dono do Isso não quebra o país. O dono do Metrópolis. Agora eu só fico chegada pensando. a verba pública federal. Sim, doutor Eduardo, Estevão. Eu só fico pensando naquela camarada que votou em Bolsonaro em 2018 acreditando no discurso da nova política. A vergonha que um camarada desse deve ter. Um filho é senador, outro é vereador, outro é deputado, o outro agora é assessor de um senador. Aí. Eleito pelo povo. Calma, eu tô perguntando agora dos assessores, dos agregados. A ex-mulher é assessora de não sei o quê. A atual mulher vai ganhar 40. Meu amigo, você quer que o povo passe fome, é? Esse povo acreditou na nova política, rapaz. Esse povo acreditou na nova política. Rapaz, foram eleitos democraticamente. Eu só tô dizendo que o povo acreditou na nova política. Você tá falando em tom de que, por exemplo, os caras foram eleitos de forma, sei lá, ilegal. Posso colocar a última rodada de ouvintes? É bom, porque você não estava aqui ontem, você saiu mais cedo. O conselho do F5 decidiu que esse programa tem que acabar às 14 horas. Quem chega de 12h40, você não tá podendo falar muito, não. Não, você tava lapiado com a derrota do Flamengo. Toda vez inventa essa. Antes do sorteio do ingresso, par de ingressos, na verdade, não é só um ingresso, é um par de ingressos para curtir o tributo ao Pink Floyd no próximo domingo. Queria dar uma notícia rapidinha para quem pretende se organizar antecipadamente aí para prestar contas à Receita Federal. Já está disponível para download o programa gerador, né, da declaração, né? Aquele que você preenche, tudinho, etc. Você já pode fazer o download, apesar de que a declaração não está aberta ainda. Você faz o download para diminuir o congestionamento que vai acontecer ao longo da semana, sobretudo a partir do dia 15, que é o dia que começa o prazo de apresentação da declaração. E aí você precisa ir no site correto, certo? Que é o gov.br/Receita Federal. Faz o download e já deixa tudo preparado. Se quiser, inclusive, já ir juntando os documentos, as notas, tudo que tiver para antecipar e não deixar para a última hora, já está disponível no site da Receita, tá bom? Muito bem. Última rodada de ouvintes. Os dois estão liberados, Coxinha? Primeiro dessa rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Fábio. Aqui é Nodo Valentina. Fábio estava lendo uma nota aí sobre amanhã, que vai acontecer um protesto às 15 horas no Parque São João do Lucena. Eu concordo quando o protesto é pacífico. E discordo dos protestos dos estudantes, porque a gente não vê esses estudantes, Rui, quando aumenta a gasolina, quando aumenta o preço do bujão de gás, quando aumenta o preço da carne, a gente não vê esses estudantes da UFPB fazendo esses tipos de protesto. Mas quando aumenta 10 ou 20 centavos na passagem, eles vão para a rua. E tendo em vista que eles só pagam meia. E quem paga inteira, né? Fica aí a dica. Obrigado e tenha uma boa tarde. Valeu, Nô. Um abração, Nô. Muito obrigado a você. Por aí. Trazer uma notícia boa aqui, bem rapidinho. O Miriam Leitão está dizendo que a inflação dos alimentos vai despencar nos próximos meses, segundo uma consultoria especializada no assunto. Depois de um ano em 2 dígitos, terminará em 2023 com 1,1% no acumulado de 12 meses. A carne também pode terminar o ano em queda de 2,9% acumulado nos últimos 12 meses. Isso por 2 razões. A pandemia ajudou, impactou muito no preço dos alimentos e também a guerra da Ucrânia. Então essas coisas todas vão permitir que a cesta básica possa cair nos próximos meses. Ela avalia que isso vai ser muito positivo para o governo
do presidente Lula. Ju, repete a promoção que a gente vai só colocar os últimos ouvintes, as últimas interações pra gente fazer o sorteio. Sorteio não, premiar, né? Não sorteio. Quem primeiro ligar para o 2178-8989 e disser um dos nomes, um dos integrantes da banda Pink Floyd vai ganhar o par de ingressos para o show tributo a Pink Floyd que vai acontecer no próximo domingo, a partir das 18 horas. Gente, libera já, daqui a 3 minutinhos. Últimas interações, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Fabão, fiquei triste com a derrota do Flamengo ontem. Só vim me animar com a expulsão de Felipe Melo. O jogadorzinho ceboso é aquele, viu? Não. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Rui Dantas. Parabéns à bancada. A Juliana e meu amigo Pepa. Aqui é Renildo do Select. Como sempre, ligado na Pop e ligadinho no F5. Uma boa tarde. Renildo é uma figura que eu e Petrônio nós gostamos muito, né, Petrônio? Exato, nos recebe com um tapete vermelho lá no Posto Select. E pode ser de meio-dia ou de meia-noite. Tanto faz. Ele tá lá 24 horas. É igual o Posto Ipiranga. É verdade. Últimas interações do F5. Um abração, Renildo. É verdade, Rui. Eu concordo com o comentário que você fez falando em relação ao Palmeiras, que o Palmeiras não tem estrela, assim como o Flamengo tem. Porém, nós temos títulos. E, inclusive, 2 desse título que nós temos foram os 2 em cima do Flamengo. Um pela Libertadores, né? E outro da Supercopa. Então não dá realmente para se comparar os jogadores do Palmeiras com o do Flamengo, né? O pai do Flamengo chama-se Palmeiras. Um abraço a todos, boa tarde. Tira a onda aí? Valeu. É isso mesmo, virou freguês o Flamengo do Palmeiras. O outro registro aqui é Valdemar da Costa Neto liberou Ricardo Salles para ser o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo. Em 24. Em 24, para enfrentar provavelmente Guilherme Boulos. E Boulos, a Band soltou uma pesquisa na semana passada, Boulos bem na frente, né? Liderando as pessoas. Não entendi, né? Mas há um ano e meio das eleições. Mas isso faz parte. Ele acabou de sair de uma campanha para governador também, ainda está com a popularidade em alta, né? Não, Boulos foi eleito deputado federal. Ele fez, um dos mais votados de São Paulo. Ele disputou a prefeitura de São Paulo contra Covas sim. E foi pro segundo turno na eleição me enganei de 2020. Troquei os personagens. Mais ouvinte, meu amigo Reginaldo Guedes, lá do Picuí. Fala, Reginaldo. Boa tarde, F5. Aqui é o professor Reginaldo de Picuí, né? Um abraço para todos de Picuí e parabenizar, né, pela passagem do aniversário de emancipação política. 119 anos de história política em nossa cidade. Um abraço a todos. Valeu, professor Reginaldo. Parabéns, Picuí! 119 anos, rapaz. Toninho tá por aí, professor Reginaldo? A terra da carne de sol. Toninho tá aí. Parabéns. Parabéns, Picuí! Santa Rita também? Hoje é, coxa? É mesmo, Santa Rita. 133 anos de emancipação política de Santa Rita. Coxa, as últimas interações do F5, só 2. Prepara o telefone 2178-8989 para ganhar um par de ingressos para o show de Pink Floyd. Tributo a Pink Floyd. Tributo a Pink Floyd neste domingo. Teatro Pedra do Reino, 18 horas. 18 horas. As 2 últimas interações, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Passando para avisar que mais tarde tem a entrega da faixa de vice, a passagem, né? Do Vasco para o Flamengo. Porque tá difícil, viu, meu amigo? Vice dos vices. E não vou mentir não, Vitor Pereira não é nem para passar mais no ninho do urubu. Que até a gente que é vascaíno não tá aceitando o Flamengo perder tanto assim. Tá cagota, Vitor Pereira aí. Tá difícil, viu? Traga um técnico bom, pelo amor de Deus. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Rapaz, cadê aquele caba Luiz de Sapé, hein? O cara vinha aqui, falava do Flamengo, parecia que o Flamengo era um time do campeonato inglês aí, é outro patamar, era... Eu não vejo esse patamar do Flamengo não, viu? Porque eu me lembre do Fluminense, ele não ganhou não. Qual foi a última vez que o Flamengo ganhou do Fluminense? Pelo amor de Deus, me diga aí. Aí fica, foi Vitor Pereira, né? Rapaz, a soberba do flamenguista é... Por isso que tanta gente torce contra o Flamengo, sabia? Porque a soberba é grande demais. Nunca um time ganha dele porque é melhor. É porque o técnico não presta, o jogador não presta. A culpa nunca
O time que derrota ele nunca tem mérito. Sempre é o demérito da derrota dele. Entendeu? A evidência é essa. Então, meu amigo, fica aí com o Flamengo de vocês, com esse jogador de craque. Felipe Luiz, aposentado. Davi Luiz, outro aposentado. Vidal, aposentado. Gabigol, aposentado. Arrascaeta, aleijado, né? Arrascaeta tá aleijado. Então, meu amigo, não adianta trazer desculpa, não. O Fluminense foi melhor ontem e tem que reconhecer a derrota, né? Tem que reconhecer que outro time foi melhor, não é que o técnico é ruim. Rafael Jaburu pra Rádio Pop. Valeu, Jaburu. Toma aí, Pepa, tu e Rui. Como esse Flamengo... Libera o telefone, poxa, libera o telefone. Esse Flamengo é um case, né? Quando perde, meu amigo, o Brasil todo só fala no Flamengo. Quando ganha, só fala do Flamengo. É impressionante como esse Flamengo é foda. É foda. É o mais rico do Brasil. É o mais vitorioso do Brasil. Perdendo faz parte. Porque domingo passado, um dos times mais ricos do planeta, o Manchester United, perdeu no Old Trafford, que é o estádio dele, por 7-0 do Liverpool. E o mundo não falou, não. O Flamengo perde pro Fluminense 2-1. O F5 só dá Flamengo. Libera o telefone 217889, Pá de ingresso para o show de Pink Floyd. Eita, que é 89. 217889. 217889. Me liga aí. Já tá aí, já tem gente na linha. Alô, boa tarde. Alô. Com quem eu falo? Rafael Jaburu. Jaburu! Rapaz, tu tira onda com o Flamengo de Pepe e de Rui Dantas, a gente já vai ganhar pá de ingresso, Jaburu. Eu sou amigueiro, rapaz. Agora tem que responder a pergunta, viu, Jaburu? Aqui tem boquinha, não. Eu vou dizer o nome dos dois arengueiros do Pink Floyd. Roger Waters e David Gilmour. Eita, muito bem, Mas parabéns. é que é o seguinte, agora, viu, Jaburu? Agora Petrônio está dizendo que como você tirou onda, tem que responder a segunda pergunta. Exatamente. Qual é o maior sucesso que vendeu mais álbuns do Pink Floyd? Com qual música? Olha, a música eu não vou falar que tem várias, né? O disco mais vendido com certeza é o Dark Side of the Moon. E a música The Wall, Wish You Were Here, tá? Mas merece. Saúde de palma pra Jaburu. Tu é bom, Jaburu. Diga, Fabão. Fiquemos de olho nessa transação da venda do CT do Alto Sport. Certeza. O meu avô foi presidente do Alto, Fabão, na década de 70. Eu sei disso. Aí eu não sei se ele foi o responsável da época pela permuta do terreno, sabe? Mas eu também achei uma coisa terrível ali, porque Mangabeira é um bairro tão populoso, tão receptivo, que podia ser, se o Alto ficasse mais com a população, tivesse mais uma paciência, aproveitasse a base, e dava para fazer um trabalho melhor, entendeu? Mas vamos torcer que dê certo. Que dê certo, e fiquemos de olho. Valeu, viu, meu irmão? Jaburu, você tem direito a um pedaço desse quinhão aí, a um quinhão desse negócio do Alto Sport, já que seu avô foi quem fez a transação. Se for para o Alto Sport campeão paraibano, eu abro mão desse quinhão. Também, Jaburu, também, meu irmão, também. Ei, Jaburu. O Márcio mandou um abraço, viu? Rui Dantas, o Márcio mandou um abraço a você. Um abração bem grande pra ele, Jaburu. Gosto muito dele. Valeu, Jaburu. Juliana vai conversar contigo pelo WhatsApp pra saber como é que você pega seu pá de ingressos. 14h08. A última das últimas. O PSB do governador João Azevedo e o PDT de Lígia Feliciano podem fazer uma federação. Acrescento mais uma legenda aí. Sim. O Solidariedade, que é do deputado Eduardo Carneiro. Pois é. O que é que esses partidos estão vendo em Brasília? Eles votaram em Lula, ajudaram Lula, mas o pessoal do PT não está lembrando muito deles. Aí já conversaram com o Gleisi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Foram a Alckmin. Aí Alckmin disse assim: só se aumentar a bancada na Câmara. E aí eles estão tentando se juntar para depois chegar lá e dizer: presidente Alckmin,
Tamo aqui. Agora nós temos X deputados. Porque dizem que Lula só olha para quem tem broche. Faz sentido. Faz sentido. E Lula tá certo, né? Tá certíssimo. Tá certo. Top 5 do futebol brasileiro, melhores clubes, indicação do TNT Esportes. Primeiro lugar, Palmeiras. Segundo lugar, Atlético Mineiro. Terceiro lugar, Fortaleza. Quarto colocado, Fluminense. E quinto colocado, o Grêmio Porto Alegrense. Pesquisa. É tudo caladinho! Uma eleição da TNT Esportes. O Flamengo tá fora do top 5. Fortaleza. Grêmio, Série B chegou agora. Eu só achei uma injustiça aí. Não foi nem o Flamengo. O Souza não tá em lugar nenhum. Mas o Souza tá na final do Campeonato Paraibano. Cadê a gargalhada? Tá garantido. Nas Já tá garantido. nas Nas finais, né? Eu quis dizer isso. Nas finais. É tudo caladinho! Uma notícia triste aqui. Agora é cômica essa notícia, apesar de ser triste. Porque ela é... 1 em cada 5 brasileiros presenciou assédio a mulheres. Se fosse no sensacionalista, dizia assim, os outros 4 presenciaram, mas não revelaram. Não revelaram, é verdade. Porque é uma realidade no Brasil, né, minha gente, isso. Terrível. Pois é, minha última palavra vai ser um alô rapidinho aqui ao pessoal do YouTube, porque tem gente nova aqui. Paulo Bento está dizendo boa tarde, mudei e estou gostando muito do ponto de vista do programa de vocês. Muito sucesso. Obrigada, Paulo Bento. Fica aqui com a gente, dá aquele like. Jorge Flávio também está dizendo, muita gente defende o extremismo em nome da fé e da família. E Luciano Souza disse, sempre pensei do mesmo jeito, Bolsonaro foi eleito porque as pessoas se identificam com os atos dele. Enfim, Fabiano Albuquerque lá em Solidade e Anderson Paiva está pedindo um alô para Luciano Suco de Caju. Um cheiro, Luciano Suco de Caju e Anderson Paiva. Valeu, Luciano. Rui, a minha última. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília para se recuperar de uma cirurgia que teve que fazer de emergência num aparelho digestivo. Eu tenho olha, quem olha a vida do ministro Barroso de longe assim, vê, poxa... sucesso, ministro, tem um escritório de advocacia vitorioso e tal, mas essa vida, já que nós estamos na quaresma, é uma vida de desafios. Pode observar, ninguém está aqui na Terra só com o ônus, só com o bônus. Você também está com o ônus. Então, o que aconteceu com o ministro Luiz Barroso? Perdeu a mulher de câncer faz 30 dias, 30 e poucos dias. Nova. Fez uma cirurgia boba para retirar uma hérnia lá, complicou, já fez 3 cirurgias e não resolve o problema. Olha, todo mundo sabe que uma cirurgia de hérnia hoje é uma cirurgia muito simples. Então, o que acontece? Qual é a lição que eu tiro desse aspecto? É que todos nós temos que enfrentarmos os nossos desafios, os nossos karmas, né? Da mesma forma que, e aí por isso que eu estou relembrando, nós estamos na quaresma, da mesma forma que Cristo, o próprio Filho de Deus, veio à Terra e enfrentou o Calvário dele para nos salvar, nós temos o nosso. Então, quando você achar que o mundo só está ruim para você, você talvez precise um pouco mais de espiritualidade para entender que você pode não ter a qualidade de vida que o Barroso tem, o dinheiro que o Barroso tem, o escritório de advocacia que o Barroso tem, mas você acorda e tem a sua mulher do lado, você acorda e está com a sua saúde plena. Enfim, é a lei da compensação nesse mundo de meu Deus que você tem que ir cumprindo a sua jornada, sabendo que tem vários obstáculos diante dela. Você que perdeu dinheiro, por exemplo, para Toninho Neto Ais, ele está com o seu dinheiro, mas está foragido. Está escondido. E você está com a sua vida, que é o mais importante. Pois é. E a sua saúde. Meu amigo João Vanderlei lá do TR. Fabão, continua o Flamengo. Continua o Flamengo. Toninho, que está na zona rural de Picuí, morando lá naquela região, segundo informações. João Vanderlei está me dizendo que a torcida do Flamengo, nesse momento, está fazendo um protesto em frente ao apartamento onde mora o técnico Vitor Pereira. Vai ser pressão. Vai-te embora, VP! Pega descer! Agora, ninguém falou, os ouvintes estão dizendo aqui, ninguém falou do PSG, que faz 11 anos que tenta um título e não consegue. Dançou de novo. Cai pela 4ª vez
nas oitavas de final, desde a chegada do Neymar. E Messi, que foi eleito o melhor jogador do mundo, né? Foi campeão do mundo no ano passado com a Argentina, ganhou a Copa do Catar. Faz 8 anos que é eliminado na Copa dos Campeões, na Champions League. Mas só quem dá ibope é o Flamengo. Vamos embora? Vamos. Bora. Novas informações às 6 da noite com Aaron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe. E amanhã às 6 horas com a Delton, Luciano Coxinha e Admilson Pereira. Na sequência, e a gente se encontra ao meio-dia no Encontro dos Ponteiros. Na sequência tem Rafael Bambam, com muita música boa aqui na Rádio Pop. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Alô, Rádio Pop.